Olá pessoal, hoje eu trago para vocês um pegador de travessa ou panela, né? É para pegar a vasilha que tá quente, né? Formas, né? Então ela é pegar junto com as duas mãos, ela é bem grande, então já para você poder colocar as duas mãos dentro, né? Para pegar. Eu tava dia já querendo fazer, então hoje eu tirei um tempinho, hoje é domingo, né? Hoje é tarde e fiz para vocês verem. Então, gente, é uma peça pequena e útil aí e vendável, né? Fácil para vender. Então, vamos lá no passo a passo. Então, gente, vamos lá. O tamanho do tecido, esse comprido ali, você pode fazer emendado de tirinhas, tá? Eu tinha inteiro, então eu fiz inteiro, mas você pode fazer com retalhos. É 89 por 17, tanto o forro quanto o tecido principal, tá? E a manta, eu tô usando uma manta que eu tinha ali, ela não é R1 nem R2, ela não tem aquela colinha, é uma manta normal. Para coxa, para edredom, então eu tô usando ela. Então vamos lá. Então, gente, a parte que vai a mão ali, ela mede 17 por 21, tá? 17 de largura, né? A mesma largura, por 21. Eu vou dobrar no meio. Eu vou arredondar ali. Você pode usar qualquer coisa redonda que você tem em casa, né? Se você quiser arredondar, é opcional, senão pode deixar quadrado. Eu vou arredondar. Eu acho mais bonitinho. Então, é 17 por 21, essa parte aí, tanto forro, que tem o forro também, né? Então, eu cortei duas vezes no tecido principal e duas vezes no forro, porque a gente coloca uma mão cada lado, né? Então, é 17 por 21. Eu vou arredondar, aproveitando já, vou arredondar já com o próprio tecido que eu arredondei, não precisa mais ficar riscando. Aí, desse jeito que eu tô fazendo, eles ficam todos iguais, senão, se você arredondar de um por um, aí quando tu for fazer, às vezes dá diferença. Ó, já vou arredondar as duas pontas numa vez só, com o primeiro que eu fiz. Aí assim eu vou fazer com todos eles, vou fazer do forro também. Então, gente, agora eu vou colocar em cima da manta, né? A manta sempre a gente corta um pouquinho maior. E vou fazer uma marcação. Fazer uma marcação de 10 em 10. Vou de um lado e volto do outro. Vou fazer uma marcação na mesa direto, né? Porque em cima da manta é ruim, ela afunda. Vou marcar assim, ó, de 10 em 10. Eu tô fazendo 45 graus, né? E vou fazer 10 em 10, vou até o final, depois eu volto fazendo ao contrário. É uma matelassê que a gente fala, né? Eu vou fazer tanto nessa peça grande, como na parte que vai as mãos também eu vou fazer. Vocês vão me acompanhar aí. Então, gente, eu tô riscando com giz azul clarinho, então não dá pra vocês verem no vídeo, mas eu consigo ver, tá? Então, eu tô riscando de 10 em 10 e depois eu vou costurar bem em cima dos riscos que eu tô fazendo. Na verdade, essa é uma linha, né? Onde eu vou costurar em cima, né?
Então, gente, a parte que vai a mão, né, que é a luva ali, eu até emendei, ó, aproveitei os pedaços que eu tinha ali de manta pra fazer, porque a gente tem que aproveitar tudo que tem, né? Você pode emendar tranquilamente. Tem até no canal aqui um vídeo mostrando como emendar, né? Não tem segredo nenhum. E você aproveita tudo as mantas, né? Porque, claro que você vai emendar a manta, que é R1, tudo com R1, R2 com R2, né? E você pode aproveitar tudo, porque tá cara a manta, né? E assim você aproveita, né? Então, gente, a gente vai lá pra máquina agora, né? Costurar. Passar a costura tudo em cima dessas marcações que eu fiz. Então, vamos lá pra máquina. Então, gente, agora é super fácil. Eu vou colocar uns alfinetes para segurar, para a manta não sair do lugar, né? E vou fazer uma costura, né? Risco por risco até o final, depois eu vou fazer ao contrário, né? Então, precisa me acompanhar aí, bem fácil. Então, eu fiz o de um lado, agora eu tô fazendo a costura ao contrário, né? Ela vai formando um X. Vou fazer até o final. Aí, vou fazer a parte da luva também. Como vocês veem, é bem tranquilo de fazer, né? Nada difícil. Dei uma aceleradinha no vídeo ali para não ficar tão demorado. Então, gente, eu já fiz tudo, né? Agora eu vou recortar. Antes de recortar, eu vou fazer uma costura de segurança em toda a volta, tá? Fazer um pé de máquina pra ficar melhor para mim colocar o forro. Então, fazer uma costura em volta, uma costura reta normal. Então, gente, veja que tranquilo que é de fazer essa peça, né? Bem tranquilo. Então, agora eu vou colocar meu forro, né? Com o direito pra cima, avesso na manta, né? E vou alfinetar pro lado direito, e vou fazer um pé de máquina, mas eu vou alfinetar para não sair do lugar. E eu vou me guiar na costura que eu fiz ali, essa costura que eu fiz para assentar a manta, né? Depois que eu recortei, né? Ficou bem bonitinho, ó. Então eu vou me guiar nessa costura. É mais fácil, né? Bem mais tranquilo assim. Agora eu vou fazer uma costura em toda a volta para prender o meu forro, né? No tecido principal ali, para depois a gente colocar a outra parte, que é a parte da luva, né?
Então, gente, eu vou repetir o processo mesmo que eu fiz com a parte maior ali do nosso aparador de panela. Eu vou fazer com a parte da luva ali, a mesma coisa, fazer a costura, né? Uma tela C. Depois eu vou recortar, vou fazer uma costura toda a volta para assentar melhor a nossa manta. Depois colocar o forro, é o mesmo processo. Aí por último é o viés. Então, já tá, vamos colocar o viés, mas antes eu vou cortar aquela sobrinha ali, que sempre dá uma diferença, porque quando tu faz a matela seca e tu costura o tecido, ela sempre acaba meio que dando uma diferençazinha ali, aí você só tira ali. O meu viés é de 5 centímetros de largura, tá? Eu cortei 2 tiras, né? Então, eu vou fazer primeiro a luva ali, e depois eu vou fazer a parte da peça inteira. Eu até vou emendar, porque não vai dar no comprimento, e vocês vão me acompanhar aí como eu vou fazer. Então, eu costuro direito no meu viés pra baixo, né? Aí eu corto, aí depois eu viro, dobro como se fosse uma bainha, dessa maneira, e costuro. Então, bem prático. Eu vou fazer nessa luva, né, que é a parte da mão, e no outro dessa maneira. Então, gente, como eu já costurei o viés, né, nessa luva, então eu já vou fazer uma costura de segurança, né? Eu vou fazer uma costura, eu vou prender ali, depois eu vou colocar o viés, aí ele já tá preso.
Então, gente, eu vou emendar ali, eu nem vou riscar, vou fazer no olhômetro mesmo. Mas eu tenho no canal ensinando como fazer essa emenda ali pra ficar que nem se fosse um viés, né? Ele é um viés, uma emenda, ele vai ficar perfeito. Então, eu já costurei, né? Vou cortar. E ele fica assim, ó. O acabamento dele é melhor do que você emendar reto. E também aqui tem um segredinho, ó. Na hora de começar a fazer, tem duas maneiras para você fazer um acabamento perfeito, tá? Dobra assim, ou faz dessa maneira como fazer ele para vocês verem, ó. Dobra assim, fica perfeito. Vou mostrar para vocês o começo e o final. Como fica bom. Ele não fica volumoso, é melhor que dobrado ali, tá? Então, essa é uma dica aí para vocês que estão fazendo viés, aí que estão começando na costura. É tão simples, né? Tão fácil, né? Às vezes a gente não sabe, né? Um segredinho, né? Então, essa maneira é uma maneira bem legal mesmo, fica o acabamento perfeito. Então, na curva ali, vou fazendo devagarinho, ajeitando ali pra fazer, que é uma curvinha, né? Que eu arredondei. E assim eu vou costurar toda ela dessa maneira. Eu tô fazendo um pé de máquina, né? O viés é 5 de largura, como eu falei pra vocês. E vamos lá. Então, gente, só pra mostrar de pertinho aqui, deixa eu cortar aqui, ó. Eu dobrei aquela parte assim, né? E daí costurei essa por cima aqui, ó. Agora eu vou cortar aqui, ó. Ó. O acabamento fica perfeito, tá? É uma maneira mais fácil aí pra você, quando for colocar o viés, tá? Agora a gente vai virar pra rebater. Pra rebater o nosso viés. Então, agora a gente começa assim, ó. A gente vai dobrar uma vez, como se fosse uma bainha, ó. Dobra uma vez aqui e cobre essa costura aqui. A gente tem uma costura aqui, né? Então, a gente tem que dobrar pra cobrir essa costura, né? Então, a gente vai dobrar mais uma vez, vai colocar assim. E vamos costurar de fora a fora dessa maneira aqui. Pra que não apareça essa costura aqui.
Então, gente, olha só, tá pronto, né? Viram que legal que é de fazer, nada complicado, bem fácil, gostoso. É uma peça útil na cozinha, né? É uma peça boa para presentear, né? Para você vender, né? Fazer kitzinho para vender com paninho de prato junto, num saquinho, fica linda, né? O Dia das Mães tá aí já, passou março, abril, quando eu vejo já é maio. Uma opção de venda aí, né, para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dá um joinha aí para ajudar, né? Se inscreva no canal que não é inscrito, comente se gostaram. E até um próximo vídeo.